Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais espontâneo. Eu vou fazer o fechamento de vocês, eu não fiz nenhum guia, como eu fiz aqui do Weber, né? Esse aqui eu vou fazer só um levantamento geral para vocês conseguirem fazer meu trabalho, que poucos fizeram. Até porque vocês tinham pouco material para fazer, tudo bem. Lembrem do trabalho, vocês vão analisar o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é a capa da apostila de vocês, a partir dos três bonitões, escolhendo um deles. Então vocês vão interpretar o filme a partir da ótica sociológica, né, que foi antes do nascimento da sociologia, mas da ótica sociológica do Marx, que foi antes do nascimento da sociologia. Marx escreveu antes do nascimento da sociologia, mas contribuiu para a sociologia depois. Vão analisar ou pela ótica do Durkheim, que esse sim criou a sociologia. Então Durkheim é o responsável por criar a sociologia, com uma influência grande do Comte. Ou vocês vão analisar pela ótica do Weber, que sim era sociólogo. Só o Marx não era sociólogo, mas ele contribuiu para a sociologia. Os outros dois já eram sociólogos. Então vocês vão analisar o filme e escolham quais cenas quiserem, né? Tá no YouTube, eu já mandei para vocês, enfim, vocês já estão careca de saber. E aí analisem ou pela ótica do Marx, e aí eu vou relembrar o Marx, já que é o único que não tem vídeo, ou pela ótica do Durkheim, que o vídeo tá no Classroom e no grupo de vocês, que é um link do Google Formulário, que eu expliquei Durkheim. Então ele está registrado, vocês podem voltar e ver Durkheim, que está registrado em vídeo. Ou do Weber, que foi o que eu passei hoje. Então eu vou analisar o filme a partir de ação social do Weber. Nessa cena, nessa cena e nessa cena. Show! Vou analisar o filme a partir da ótica do Durkheim de fato social. E das análises do Durkheim de anomia, blá. Show! Nessa cena, nessa cena e nessa cena. Ou vou analisar com Marx, aí eu vou relembrar Marx agora. Nessa cena, nessa cena e nessa cena. Então, para sociologia, Marx escreveu Além da Sociologia. Marx é formado, começou a fazer direito, se formou em filosofia, foi jornalista, produziu análise como jornalista, produziu análise como um cientista político, que é a 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que é uma análise bem jornalística dos acontecimentos na França, em 1848. Mas o Marx termina a vida escrevendo muito bem de economia. Então o Marx tem uma produção vasta. Ele, para a sociologia, tem algumas coisas marcantes que eu espero que vocês anotem. A primeira coisa que eu expliquei para vocês em sala foi como um capitalista ganha dinheiro. Chama-se mais-valia. Eu expliquei, vocês anotaram no caderno. A mais-valia, ela é um excedente que o trabalhador que produziu a mercadoria não recebe para ele. Lembrem que eu dei exemplo do fritando batata no Bob's ou fritando hambúrguer com os alunos na sala? Então, digamos que 15 fritadas de batata já pagaria o salário diário do trabalhador. Só que esse trabalhador, naquele tempo de trabalho, ele faz 45 fritadas de batata. Então essas 2 vezes mais, né, que ele produz batata, 45, não voltam para ele, trabalhador. Se tornam mais-valia para o patrão, que é a origem do lucro. A apropriação privada de mais-valia é lucro. Foi isso que eu expliquei em sala. Então, o primeiro conteúdo é mais-valia. O trabalhador, se fritasse só 15 fritadas de batata, já pagaria o seu salário diário e podia ir para casa. Só que ele não faz só 15, ele faz 45 ao dia. Isso eu coloquei em horas. Digamos que ele frite em 2 horas de trabalho, 15 fritadas de batata. Ele acaba trabalhando 8. Então essas 6 horas que ele não recebe de volta é a mais-valia, que apropriada privadamente chama-se lucro. Esse é o primeiro conteúdo de Marx. Isso também dá para perceber no filme do Tempos Modernos. Só estou dizendo porque não está registrado em vídeo, vocês podem ter esquecido. O segundo conteúdo de sociologia importante de Marx é a alienação. Então esse trabalhador que frita batata todo dia, 45 fritadas de batatas em 8 horas, ele não se reconhece no que faz. Ele frita a batata todo dia, olha para a fritada de batata e fala: por que eu estou fazendo isso? Às vezes parece que a batata é mais importante do que eu, que sou um ser humano. Isso chama-se alienação. O trabalhador não se sente parte do trabalho dele, ele está alienado do trabalho dele, ele está distante. Ele faz, mas não se reconhece no que faz. Isso é alienação. Fundamentalmente, isso é alienação. Então, o segundo conteúdo importante para a sociologia de Marx é alienação. E o terceiro,
que é o fundamental do método do Marx, é a luta de classes. Então, para o Marx, a derrubada do capitalismo é através da luta de classes. E isso faz parte da teoria dele. Ele sempre analisa a história a partir da luta de classe, a partir do interesse dos trabalhadores ou do interesse dos ricos de cada época. Então, na época feudal, eram os interesses, por exemplo, dos chamados camponeses e dos interesses dos suzeranos, ou senhores feudais, ou aristocratas. Certo? Nobreza. Então, era a contradição entre camponês e nobreza. Então, luta de classes, contradição. Ele analisa assim. E na época do capitalismo, a contradição que para ele é fundamental na luta de classe é entre trabalhadores e capitalistas, burgueses e também latifundiários, que é outra classe social. Mas ele analisa a partir da luta de classes. Classe é um termo importante para Marx. Luta de classes também. Não é possível falar de classe sem falar de luta de classes. Não tem como recortar e falar só de classe. A classe só existe em contradição com outra classe. Uma classe está junto da outra. Elas são indissociáveis, digamos, no modo de produção capitalista. Ao menos que aconteça uma revolução, que inclusive está no organograma que eu passei para vocês em sala de aula. Para Marx, a luta de classes possibilitaria, de acordo com a atitude humana, uma revolução. Então, 4 conteúdos importantes de Marx: mais-valia, alienação, luta de classes e revolução. Isso para a sociologia é fundamental de Marx. Ele escreveu além disso. Ele escreveu mais coisas além disso. Quem quiser eu posso mandar livros, enfim, e colocar também um mega sobre Marx, sobre os vários livros que ele tem. Mas é fundamentalmente isso que ficou para a sociologia. Ficou a mais-valia, que me parece muito atual, continua acontecendo o lucro, a mais-valia, tanto que é o significado de capitalismo, né? O nosso sistema, capital é lucro. Capital é maquinária e lucro. Então, capitalismo, ismo, foi o que eu anotei na lousa, significa sistema. Então, é sistema do lucro, sistema do capital. Ismo, sistema, capital, lucro. Sistema do lucro. Então, me parece bem atual, bem sociológica essa análise do Marx. A segunda é alienação. E aí, quem trabalha já pode ter se sentido alienado do seu trabalho, não se reconhecendo no seu trabalho. Me parece atual também e possível de analisar o filme. Outro conteúdo importante de Marx para a sociologia é a luta de classes. Então, sempre numa análise da sociedade de hoje, vai ter os interesses dos ricos e os interesses dos pobres, fundamentalmente. Ou, melhor dito, mais claro dito, é o interesse dos trabalhadores contra os interesses dos capitalistas. Passa no Congresso Nacional uma lei que favorece os capitalistas, mas passa muito poucas leis que favorecem os trabalhadores. Isso é luta de classes. Eles estão lá no Congresso lutando em favor de uma classe ou em favor de outra. E aí, de cada tempo, a gente escolhe um governo que luta em favor de um, em favor de outro, ou às vezes um governo que diz lutar em favor de um acaba lutando em favor de outro. Enfim. E o último é a possibilidade da luta de classe gerando uma revolução. Show! Então, esses são os 3, né? Olhem o vídeo do Durkheim, olhem esse vídeo do Weber e olhem esse vídeo agora do Marx. E escolham um deles para fazer a análise de cenas do filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Esse é o nosso trabalho, esse vai ser a principal nota de sociologia esse ano, que foi o que deu para fazer na pandemia. A gente agora vai avançar mais para o trabalho na sociedade. Então a gente vai falar de divisão sexual do trabalho, ou seja, machismo. A gente vai falar de divisão racial do trabalho, ou seja, racismo. E divisão, também há divisões do tipo afetivas de gênero, né? Como, por exemplo, as transexuais em mais determinados postos de trabalho e os héteros em outros postos de trabalho. Isso também acontece. E a gente vai falar de desemprego na juventude, assim vai. O nosso tema esse ano vai ser trabalho. Só que esses 3 são fundamentais. Ou um sociólogo vai pela perspectiva do Marx, ou um sociólogo vai pela perspectiva do Durkheim, ou um sociólogo vai pela perspectiva do Weber. Então eles são os principais, são a raiz do que a gente vai falar agora depois. E vocês vão perceber isso na apostila, como eu também percebi. A visão de cada um dos 3 nos autores da apostila. Show! Então era isso, rapaziada. Façam as anotações, escolham um dos 3 e façam meu trabalhinho. Beleza? É nóis!